Esses cristãos antigos não iriam entender muito bem o nosso Natal atual e toda a festa que fazemos com ele. Esta é a Igreja da Natividade, na pequena cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Mais do que qualquer outro lugar, associamos Belém com a celebração do Natal. Porém, você pode ficar surpreso ao ouvir que o Natal e o aniversário de Cristo não eram nem comemorados nos primeiros 300 anos da Igreja. A perseguição e o triunfo da Igreja primitiva. Parte 5. Testemunho. Como os cristãos antigos não comemoravam o aniversário de Cristo, eles não preservaram a data exata de quando Jesus nasceu. Estudiosos concordam que tem de ser entre 4 e 7 DC. Mas a data de 25 de dezembro não foi introduzida até por volta de 300, e a celebração do Natal foi introduzida apenas no fim do século IV para adaptar e substituir as festas romanas pagãs. A Páscoa é que era importante para a Igreja Antiga, mas os aniversários que eram celebrados eram os dos grandes mártires que morreram por sua fé. E por que aniversários? Para a Igreja Antiga, o dia do martírio comemorava o aniversário da passagem para a presença de Deus. Aqui alguns dos seus nomes estão gravados. Potino, o episcopo, Zacarias, o presbítero, Santo, o diácono, Epágato, Átalo, Maturo, Alexandre, Pôntico, Alcebíades, Macário, Silvio, Primo. Sabe-se muito pouco sobre o grande exército anônimo que juntou-se aos cristãos antigos e difundiu a mensagem até os confins do Império. Mas talvez indiretamente nós possamos conhecê-los melhor se repararmos nas histórias que eles estimavam e nos modelos que eles buscavam alcançar. Com a ajuda dos meus 3 colegas Nigel, Jane e Russell, daremos uma olhada em 2 dos mártires mais notáveis e influentes, Policarpo e Perpétua. Suas histórias foram escritas, contadas e celebradas por aqueles que compartilhavam sua fé e a ameaça à sua vida. Uma das histórias mais apreciadas de martírio na Igreja primitiva vem da cidade de Esmirna e conta a experiência e o martírio do idoso e amado bispo Policarpo. Bem, Policarpo era considerado de grande importância na Igreja Antiga, porque ele havia sido um discípulo pessoal do apóstolo João. Logo após sua morte, foi escrita uma carta para circular pelas igrejas da região. As igrejas precisavam saber do sofrimento e da perseguição em Esmirna, e como a igreja e seus líderes estavam reagindo aos martírios. A carta conta como alguns crentes foram servidos aos animais numa arena como esta, sofrendo uma morte terrível à medida que iam sendo comidos pouco a pouco. Então as multidões exigiram o líder, o bispo Policarpo. Consta nos registros que os líderes ensinavam aos cristãos que eles não deviam se dispor ao martírio nem procurá-lo, mas também que não deviam evitá-lo se não houvesse escolha. Então Policarpo foi se esconder numa fazenda. Um tempo depois, ele mudou para um segundo local. As autoridades chegaram no primeiro local e, ao perceberem que Policarpo havia fugido, prenderam 2 escravos, torturando um deles até que dissesse aonde Policarpo havia ido. Aí seguiram até o segundo local, levando o escravo com eles. Policarpo recebeu seus captores como se fossem amigos. Conversou com eles e mandou que servissem comida e bebida para eles. Depois pediu que lhe dessem 1 hora antes de levá-lo para que ele pudesse orar. Os oficiais, ouvindo sua oração, que durou 2 horas, começaram a ter dúvidas. O que estavam fazendo? Vindo prender um velho como aquele.
Ele foi levado ao procônsul, e aqui nós vemos novamente a tendência dos romanos a preferir que os acusados renunciassem sua fé a ter que levá-los à morte. Então, eles fizeram o possível para persuadir. Pense na sua idade. Não esqueça de que é um velho. Apenas jure pelo gênio de César. É só mudar de ideia. Diga fora com os ateístas. Fora com os ateístas. Jure como eu disse. Apenas amaldiçoe Cristo e eu o libertarei. Eu o tenho servido por 86 anos. Ele nunca me fez mal. Como posso eu blasfemar contra um rei que me salvou? Então faça isso. É só jurar. Jure pelo gênio do imperador. E será o suficiente. Se imagina que eu faria isso, então você finge que não sabe quem eu sou. Deixe-me falar claramente. Eu sou um cristão. Se está disposto a aprender os ensinamentos do cristianismo, designe uma hora para ouvir. Então por que não convence a multidão que está aqui, velho? Eu não vou sequer tentar. Nesse clima frenético de agora, eles não merecem e nem estariam interessados em ouvir minha defesa. A minha paciência já está se esgotando. Estou com os animais prontos e mandarei soltá-los para cima de você se não fizer o que estou dizendo. Pode trazê-los, se essa é a sua decisão. Eu mudaria de ideia se fosse uma questão de ir do errado para o certo, mas não se significa ir do bom para o ruim. Eu tenho outros métodos. Se os animais não conseguirem convencê-lo, eu queimarei vivo pouco a pouco. Até você desejar ter tido o bom senso de aceitar a minha misericórdia. Seu fogo pode durar 1 hora e depois acaba. Mas você não sabe do julgamento futuro, do castigo que é eterno. Será que não pensou nisso, senhor procônsul? Pode fazer comigo o que desejar. Mas um dia, você irá enfrentar o juiz do céu e da terra. Enquanto eles discutiam, os observadores diziam que o velho Policarpo parecia ganhar força e coragem até seu rosto brilhar. O procônsul ficou admirado. Ele mandou seu mensageiro no meio do estádio para anunciar 3 vezes à multidão que Policarpo havia confessado ser um cristão. Talvez ele achasse que a confissão fosse satisfazer o povo, mas não. Eles estavam sedentos de sangue e gritavam suas acusações. Este é o professor da Ásia, o pai dos cristãos. Ele é o destruidor dos nossos deuses. Expulsa muitos para longe dos nossos sacrifícios e adorações. Então, a uma só voz, a multidão pedia para que fosse queimado. Começaram a pregá-lo na pira funerária. Mas Policarpo disse que não, que aquele que lhe permitiria suportar as chamas daria forças para ele ficar parado sem precisar ser pregado. Ele começou a rezar em voz alta, agradecendo a Deus por sua bondade e pelo privilégio de ser incluído entre os mártires.
agradecendo a Deus por poder compartilhar do cálice de Cristo e se oferecer como um sacrifício para Deus. O fogo foi aceso e os crentes que estavam ali relataram que podiam sentir um leve aroma. Diziam que era como um pão sendo assado. O fogo não o atingiu. O carrasco teve que esfaqueá-lo para tirar-lhe a vida. E quando ele foi esfaqueado, o sangue que jorrava apagou o fogo. Aí ele morreu. Houve resistência a deixar os cristãos juntar os restos de Policarpo, mas por fim eles receberam permissão e os juntaram como joias preciosas. Eles o enterraram no dia 22 de fevereiro, provavelmente no ano 155. Embora a data exata seja controversa. Policarpo foi o 12º a ser martirizado em Esmirna, eles relataram. Eles marcaram o aniversário de seu martírio como um dia a ser lembrado. E foi celebrado como um aniversário, em memória àqueles que morreram por sua fé e para o fortalecimento e preparação daqueles que um dia teriam que fazer o mesmo. Era muito importante para seus seguidores que os detalhes desse evento fossem cuidadosamente anotados. Então, um relatório foi preparado, copiado e circulado pelas igrejas, oferecendo a eles um elo importante com os apóstolos, por causa da associação de Policarpo com o apóstolo João. Nós não sabemos ao certo quantas pessoas foram martirizadas aqui no Coliseu de Roma, mas sabemos que pelo Império todo, muitos cristãos foram jogados em arenas públicas como estas, através de todo o Império Romano, para lutar por sua fé. E neste local ainda há uma cruz memorial. Uma lembrança silenciosa de como, mesmo na morte, eles atingiram uma certa vitória. Na igreja antiga, as mulheres tinham um papel muito importante. Muitas delas foram consideradas mártires. As mulheres eram o centro da vida e da fé da igreja e provavelmente constituíam a maioria de seus membros. Por exemplo, depois que a cidade de Sirta, no norte da África, foi tomada no ano de 303, só foram achadas 16 túnicas masculinas, mas havia 82 túnicas femininas. As mulheres da igreja primitiva vinham de todas as classes sociais, e isso é bem demonstrado pela história de um martírio que se equipara ao de Policarpo. Quando a perseguição estourou por volta do ano 200, no reinado de Sétimo Severo, uma jovem cristã chamada Perpétua foi presa na cidade de Cartago